Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu confesso que eu estava muito preocupado com este tema que me deram, que é descobrindo o meu chamado. E o Senhor pôs ao meu coração um texto que está no livro de Neemias, no capítulo 1 e o verso de número 11. Meus irmãos, Neemias, capítulo 1 e o versículo de número 11 vai nos dizer assim: Ó Senhor, rogo-te que estejas atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz-me prosperar hoje o teu servo, e conceda-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era copeiro do rei. Eu vou repetir mais uma vez, que esse versículo vai nos ajudar muito a entender essa pergunta que muitos irmãos fazem. Aleluia. Como que eu descubro o meu chamado? Glória a Deus. Vai dizer assim, ó Senhor, rogo-te que estejas atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje teu servo, e conceda misericórdia à vista deste homem, e era eu copeiro do rei. Amém? Amém. Podeis assentar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. De uma forma toda especial. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema que, a grosso modo, quando lemos ou vemos assim, parece que é moleza. Só que quando a gente vai parar para meditar, a gente percebe o quanto que é meio difícil. E eu te explico por que é difícil. Porque quando você é indagado, eu já ouvi essa pergunta várias vezes: irmão, como que eu faço para descobrir o chamado que Deus tem para a minha vida? Na verdade, a pessoa está querendo dizer: irmão, como é que eu descubro a forma que Deus quer me usar na sua obra? Porque na verdade, chamado, só tem um chamado. E quando lemos Isaías 43, versículo de número 7, quando lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e quando lemos também a primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos ver todos eles nos levando a um entendimento único de que o homem foi chamado para a glória de Deus. Aleluia. Então, quando alguém nos pergunta: irmão, como que eu faço para descobrir o meu chamado? Ele não está querendo descobrir qual é o chamado, ele está querendo descobrir qual é a forma que Deus vai usar ele para que cumpra o propósito central do chamado do homem. Aleluia. Porque o chamado do homem foi para para glorificar a Deus por meio da vida dele. Esse é o chamado do homem. Aleluia. Então, se você me perguntar, irmão, o tema da mensagem que foi te dado é descobrindo o chamado de Deus, eu diria: o chamado de Deus é que nós o glorificamos por meio da nossa vida. Aleluia. Só que eu sei que não é só isso que a igreja
A igreja quer saber como que eu serei usado, como que eu posso ser usado, descobrir a forma que Deus pode me usar para levar glorificação ao nome dele. Eu vou trabalhar com os irmãos dentro desse entendimento sobre como se tornar um instrumento de glorificação a Deus por intermédio da nossa vida. Glória a Deus. Olha, por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós não vamos achar um versículo na Bíblia dizendo: você foi chamado só para cantar, você foi chamado para louvar. Você não vai achar um versículo. Você vai achar vários versículos dizendo que Deus espera por meio da tua vida ser glorificado, ser conhecido pelos outros. Deus quer que a tua vida seja um testemunho da glória do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. E para que você entenda isso, eu vou te ajudar de uma maneira bem clara, baseado neste versículo que nós lemos. Grande é teu nome. Nós vamos observar que aqui há uma sequência que fez com que pela vida de Neemias o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Observa que o primeiro passo que Neemias vai dar é ter consciência da necessidade da obra. Glória a Deus. Que se tu quer compreender o teu chamado, se tu quer viver de maneira tal que por meio da tua vida o nome do Senhor seja glorificado, tu precisa ter conhecimento da obra da qual você está envolvida, que é a obra de Deus. Aleluia. Neemias procura ter conhecimento da obra de Deus. Se você ler a partir do versículo de número 2, você vai ver que Neemias procura saber como é que está a cidade de Deus, Aleluia. a Jerusalém. Ele se inteira acerca da obra. Glória a Deus. E de repente a Bíblia vai nos dizer que ele passa a ter conhecimento de que a obra está necessitada. Glória a Deus. Aleluia. Então o primeiro passo para você entender como Deus vai te usar na obra dele é você procurar ter conhecimento da necessidade da obra. Grande é teu nome, Deus. E para isso eu quero te dar uma notícia boa. O dono da obra, o Senhor Jesus, disse: a seara é grande, É, Deus. Aleluia. mas os ceifeiros são poucos. Então, se tu veio aqui nesta noite tentando se achar no reino de Deus, para que Deus te use, entenda esta verdade: há necessidades no reino de Deus. E Deus chamou você, Deus escolheu você para que tu possa, aleluia, servindo neste reino. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Deus. Neemias se inteira da necessidade da obra. Ele vai ficar sabendo que lá em Jerusalém os muros estão quebrados, as portas foram queimadas, está precisando urgentemente. E agora a Bíblia vai nos dizer que quando ele tem conhecimento da necessidade da obra, a Bíblia vai nos dizer que ele vai orar a Deus. Ele vai buscar ao Senhor da obra que conceda a ele uma oportunidade. É, Deus. Aleluia. Olha que interessante, irmão. A obra, ela é de Deus. E por ser de Deus, há necessidade de se orar para que tudo que for feito seja feito dentro da vontade de Deus. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar: vou fazer isso, vou fazer. Não. É, Deus. Aleluia.
Aleluia. Tudo começa com oração. Precisamos de buscar a Deus. Aleluia. Uma vez que Ele nos chamou para a tua obra, e você tem conhecimento da necessidade da obra, agora você precisa de buscar uma direção de Deus em como você pode ser útil na obra dele. Aleluia. Santo é seu nome. Glória a Deus. Porque paz, meus irmãos, não é todo mundo que serve para dar conselho, não é todo mundo que canta, não é todo mundo que prega, não é todo mundo que ensina. Então precisa de buscar de Deus uma direção para saber em qual área você vai produzir mais no reino de Deus. Santo é seu nome. Glória a Deus. Eu me lembro de um pastor amigo meu, que não vou mencionar o nome porque está gravando, mas foi um dos mentores do meu ministério, que eu respeito e tenho uma estima muito grande. Ele sempre dizia assim: irmão Geraldo, tem obreiro que não serve para dar conselho, ele serve para tudo quanto é outra coisa, mas conselho na obra não serve. Se tu mandar ele dar conselho a fim de resolver um problema, ele traz mais 2 problemas. Então por isso há necessidade de se buscar uma direção de Deus. Olha só, Neemias, ele primeiro tem conhecimento acerca da necessidade do reino de Deus. Ele fica sabendo. Depois ele vai orar a Deus. Aleluia. Para que Deus possa lhe dar uma direção. E agora, irmão, Glória a Deus. olha que interessante. Aleluia. Olha o que é que ele pede a Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, faz-me prosperar hoje. Aleluia. Ou seja, ele se dispõe, Glória a Deus, a fazer alguma coisa e pede a Deus a graça para que naquele dia ele possa servir ao Senhor. Aleluia. Ou seja, um primeiro passo que você tem que dar para você entender como que Deus vai te usar dentro do chamado. O chamado você já sabe. Deus chamou você para que por intermédio de você o nome dele seja glorificado. Isso é fato. Isso a Bíblia mostra em várias passagens bíblicas. Mas lendo e tentando entender, a preocupação da liderança é fazer em você entender como ser útil na obra. Eu estou seguindo essa linha de entendimento. Pegamos o texto de Neemias mostrando que o primeiro passo é você ter conhecimento da necessidade da obra. A obra precisa, tem vaga para você. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A segunda é você orar a Deus, buscar a Deus. A terceira, irmão, é você se disponibilizar. Aleluia. Santo é seu nome. E aqui, irmão, tem um ponto muito importante. Glória a Deus. Porque muitas pessoas querem ajudar na obra de Deus. Porém, pastor, pensa que a liderança tem uma bola de cristal. Ou pensa que a liderança é adivinho. Não! A liderança vai orar a Deus e pedir a Deus que desperte na igreja pessoas que queiram servir a Ele. Glória a Deus. Mas a partir do momento em que Deus despertar em você o desejo de servir, se disponha, irmão, a servir. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. Eu me lembro que assim que eu cheguei de Rondônia aqui para Cascavel, eu cheguei no meu pastor atual que está e disse para ele: pastor, eu vim de Rondônia para cá, lá por misericórdia e bondade de Deus, eu servia a Deus nesta área, e eu estou aqui agora, vou ficar por um período de tempo, e estou aqui à disposição para servir naquilo
Aleluia. Aí o texto vai nos dizer, Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que nesse dia que Jesus falou isso, tinha cerca de 500 pessoas. Só que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, onde Lucas vai narrar a descida do Espírito Santo, a ajuda do alto para a igreja cumprir o propósito, Lucas vai dizer que só tem 120 pessoas, ou seja, 380 pessoas estava indisponível para poder fazer o que Deus havia lhe chamado para fazer. Oxalá que nessa noite, irmão, você saia daqui dizendo: Senhor, conta comigo na tua obra, conta comigo na tua obra. E eu tenho plena convicção daquilo que eu prego. Deus vai despertar pessoas aqui, e deixa-me ir mais além. Se os daqui não se dispor, Deus vai enviar de fora, mas a obra não vai parar. Aleluia. Glória! Fiel Deus. Glória a Deus. Neemias, ele se dispõe Aleluia. para Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, Senhor. Me faça prosperar. Ou seja, conta comigo hoje. Aleluia. Aleluia. E aí, irmão, nós vamos para mais um passo importante. Você precisa de ter conhecimento da obra que você vai servir. A obra é de Deus. Você precisa de orar a Deus, buscar a Deus uma direção. Você precisa de se dispor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a E Deus. você precisa de coragem, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, coragem. Servir a Deus não é para qualquer um. Glória a Se Deus. envolver com a obra de Deus não Aleluia. é para qualquer um. Verdade. E eu te mostro a luz da palavra. Jesus não obrigou ninguém a seguir a Ele. Só que Ele foi bem claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga com a cruz e a negação de mão. Irmão, para você pegar uma cruz e você negar as suas vontades, você precisa de ter coragem. Servir a Deus não é para medroso. Aleluia. Glória a Deus. E eu te mostro a luz da palavra. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus vai montar o exército de Israel, livro de Deuteronômio, Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. um dos primeiros pedidos que Deus faz para Moisés: não aliste quem for medroso e quem for covarde. Aleluia. Não aliste ele para que o ânimo dos outros não desfaleça. Aí quando vamos para o livro de Juízes, nós vamos ver que uma das provas, ou melhor dizendo, a primeira prova que Deus vai exigir de Gideão é separar do meio daquele monte de homem. Quem era covarde e medroso tinha que ficar de um lado. E pasme os irmãos, a maioria Aleluia. ficou para trás. Porque fazer a obra de Deus, irmão, você tem que ter coragem. Hoje ainda eu ouvi duas pessoas dizer para mim: rapaz, eu admiro a tua coragem em tocar tal trabalho. Aleluia. Eu disse: enquanto Deus estiver me dando força, eu vou fazer da tripa e o coração, mas eu vou cumprir o que Deus estabeleceu para a minha vida. Coragem, irmão. Porque é tanta dificuldade, tanta luta. É só você conversar com as lideranças, seja de departamento, seja de igreja, seja de campo. Tem que ter coragem. E a Bíblia vai nos dizer que Deus não gosta de medroso, a ponto dele dizer assim: quem põe a mão no arado
coragem, disponibilidade. Lembra de Josué? Josué, quando Moisés morre, capítulo de número 6, capítulo 1, perdão, a partir do versículo 6 do livro de Josué. Quando Josué fica sabendo que Moisés morre e que agora aquela obra, aquele trabalho ficou para ele, na hora que ele vai avaliar os riscos, prejuízo, a hora que ele vai lembrar de Moisés lidando com a obra, ele vai dizer: Senhor, não, isso não é para mim não, Senhor. Não, isso não é para mim não. Aí a Bíblia vai nos dizer que Deus só pede para ele duas coisas, e uma dessas coisas que Deus pede para ele é coragem. Glória a Deus. Ele não pede para Josué ser um Moisés da vida. Ele pede para Josué: tenha coragem. E assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ei, se tu quer, aleluia, descobrir como, aleluia, ser um instrumento de glorificação ao nome do Senhor, aleluia, tenha coragem em servi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que certa feita Jesus estava fazendo a obra e anunciando os reinos de Deus. E aí alguns do povo começou a levantar e começou a ir embora, porque não estava fácil, a palavra estava pesada, estava dura, e começou a levantar e ir embora. Dali um pouco os discípulos viram que a maioria estava indo embora, chega para Jesus e disse: Senhor, não está fácil não, está difícil. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: você não quer ir também? Glória. Mas era discípulo, mas a proposta é para ele: se tiver coragem, continua aqui conosco. Agora, se não tiver coragem, aleluia, tem muita gente, eu vou contar isso aqui, vou compartilhar com vocês. Tem muitas pessoas, pastor, que chegam para mim e dizem assim: irmão Geraldo, como que eu faço para ter uma agenda assim, igual a tua? Tu sai quase todo fim de semana, rapaz. Para você pregar na igreja nossa, tem que agendar. Eu disse: a misericórdia. Não, como é que eu faço para ser assim? Aí eu começo a falar, irmão. Tem dia que eu durmo 3 horas da manhã. Tem dia que 1 hora, 2 horas. Aleluia. Estudando, meditando, orando. Para que quando eu abrir a minha boca, a igreja entenda o que Deus quer falar. Aleluia. E na hora que eu falo, irmão, 2, 3 vezes. E aí a semana eu ainda falei para um rapaz: isso não é uma vez por semana não, costuma ser 3 vezes por semana. Aleluia. 4 vezes por semana. Estou falando isso não é para me gloriar, irmão. É porque tem gente que pensa que a obra de Deus é mamão com açúcar, ou é igual quiabo na boca de banguelo. Não é, irmão. Precisa de haver uma renúncia. E hoje em dia, para você abrir mão da tua vida, para viver uma vida que não é tua, é de Deus, você precisa de ter a coragem. Então, se tu veio aqui nessa noite querendo que Deus faça com que o seu chamado venha resplandecer e levar glorificação para o nome dele, vamos aprender com Neemias. Neemias se inteirou acerca da necessidade da obra. Neemias orou a Deus. Neemias se disponibilizou e ele teve coragem, porque olha o que ele disse. Ele disse assim, ó: conceda-lhe misericórdia à vista deste homem. Ele era copeiro, aleluia. O serviço dele era experimentar as bebidas e as comidas reais antes de ir à mesa. Aleluia. Para que, se caso tivesse algum veneno, alguma coisa assim, o rei não morresse. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que ele diz assim: Senhor, eu vou conversar com esse camarada, ele é o rei,
mas eu vou conversar com ele. A tua obra está precisando, eu vou lá conversar com ele. Tenha misericórdia de mim diante deste homem. Uma coragem, irmão. Glória a Deus. Não é qualquer um que chegava na presença do rei assim, não era bagunçado não. Lê o livro de Esther que você vai ver. Esther foi 3 ou 4 semanas para daí se apresentar ao rei. Aleluia. Coragem! E ele chega na presença do rei. Aí o rei ouve atentamente o pedido dele e conceda a ele. Aqui está o segredo, irmão. Conceda a ele. O texto vai nos dizer que ele era copeiro, era passado. Só que quando ele se dispôs, quando ele teve coragem de fazer alguma coisa para a obra de Deus, Deus tirou ele do posto que ele estava. Glória a Deus. O texto dizia ele era copeiro, só que ele foi como governador para Jerusalém. Aleluia. Porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus não deixa nenhum dos teus envergonhado. Todos aqueles que se dispuseram a servir a Deus com excelência e com qualidade, tiveram coragem de ouvir às vezes o que não queria ouvir, de receber às vezes o que não queria receber. Todos que se comprometeram, diz-nos o salmista Davi, que ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por que isso? Porque o dono da obra é justo e é fiel para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então que nesta noite, pelo poder da palavra, Deus te dê graça, que tu possa entender qual é a forma que Deus vai te usar na obra dele. Mas o certo é que ele quer ser glorificado por intermédio da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Glorioso Deus. Aleluia. aleluia. Irmão, tá bom, eu entendi. Eu entendi que o meu chamado é para levar glorificação a Deus por intermédio da minha vida. Até aqui eu estou entendido, até aqui eu estou claro. Muito bem, deixa eu te dar aqui nessa noite 2 segredos para quem quer produzir no reino de Deus. Quando eu digo produzir no reino de Deus, é porque todos que foram chamados, segundo João, capítulo 15, versículo 16, lá está escrito assim: não foi você que me chamou, foi eu que te escolhi. Aleluia. E te nomeei para que vades e deis fruto. Então Deus espera que por intermédio da tua vida, você traga a Ele glorificação. E eu não vou entrar aqui em 4 pilares do serviço a Deus que abrange a nossa vida, porque senão a gente tomaria muito tempo. Mas para tu ter uma noção, você consegue glorificar a Deus no mínimo com 4 coisas. Não tem como ser mais. Você consegue glorificar a Deus, produzir glorificação a Deus, utilizando o seu tempo, utilizando o seu templo, corpo físico, e templo, igreja local. Você leva a glorificação a Deus por meio do seu tempo, do seu templo, do teu tesouro e do teu talento. Para ficar mais facinho de você entender, toda vez que você ouvir a palavra servir a Deus, lembra dos 4 T's da mordomia cristã: talento, tempo, templo, tesouro e talento. É as 4 formas que você pode servir a Deus, que na verdade a gente vai ver que a vida do homem gira em torno de tempo, tempo, tesouro e talento. Mas eu não quero me ater nisso, porque eu precisava de um bom tempo para desmiuçar, por exemplo, como glorificar a Deus com o meu tempo. Glória a Deus. Administrando ele Glória a Deus. de forma tal que sobre, perdoe-me essa expressão, que haja essa sobra da impressão de resto. E
para Deus não é resto, administrando o seu tempo Glória a Deus. de forma tal que Ele também tenha tempo dentro do seu tempo. Irmão, Aleluia. que trava-língua que você falou. Glória a Deus. É simples. Casse tempo para Deus na tua vida. Aleluia. Ah, irmão, mas eu não tenho tempo. Para de gracinha, irmão. Santo é seu nome. É, Deus. Porque se eu falar para você, vamos lá em casa que eu vou te dar R$100, você pode estar com a sua agenda do dia entupida, mas tu vai achar tempo para passar na minha casa para pegar R$100. Então o que está faltando é administração. Administre o seu tempo de maneira tal que Deus venha a ser glorificado. Aleluia. Administre o seu templo de maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado. Como assim, irmão Geraldo? Rapidinho para você entender. Quando se trata de templo, temos o templo que você congrega e o templo seu corpo. Aleluia. Viva por meio do seu corpo de maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado, como foi no caso daquele profeta, que só dele passar, a mulher viu o templo e disse: aí tem Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nome de Deus. Tesouro nem se fala, né? Aleluia. Como glorificar a Deus com o meu tesouro? Leia o livro de Provérbios. Honra ao Senhor Aleluia. com os seus bens. Santo é teu nome, Deus. Como glorificar ao Senhor com o meu talento? Todos nós temos talento, irmão. E graças a Deus que nem todo mundo prega, porque senão eu nem estaria aqui hoje, se todo mundo nessa igreja pegasse. Então tem uns que prega, tem uns que canta, tem uns que ora, tem uns que jejuma, tem uns que visita, tem uns que dá conselho, tem uns que toca baixo, tem uns que toca violão, tem uns que toca bateria. Se tu pedir para o baterista tocar violão, ele não vai tocar. Se tu pedir para o baixista tocar bateria, não vai tocar. Então talento tem diversos. E glória a Deus por isso. Porque Paulo vai nos ensinar que é nessa multiforma chamada igreja que o poder de Deus é manifesto. Aleluia. Aleluia. Então sirva a Deus. E para nós finalizar, irmão, falando de serviço, servir a Deus, eu já falei que você precisa de ter conhecimento da necessidade da obra. Você precisa de orar a Deus. Você precisa de se disponibilizar. Aleluia. Você precisa de ter coragem. Agora, 2 segredos principais que tu não pode esquecer. Se tu quer que Deus seja glorificado por meio da tua vida, porque esse é o chamado de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Qual, irmão? Ter consciência de quem te chamou. Aleluia. Irmão, você precisa de ter consciência de quem te chamou para a obra. Aleluia. Glória. Irmão, isso dá diferença, dá, e muita. Quando você tem consciência de João 15,16, quando Jesus disse assim: não foi você, foi eu Aleluia. que te chamei. Quando você tem consciência de que foi Deus quem te chamou, Aleluia. não importe na onde quer que você esteja, Glória. não importa o que você esteja fazendo, se tu nunca se esquecer desta consciência, foi Deus quem te chamou. Você não vai fazer nada pensando no homem, você não vai fazer nada pensando na placa da igreja, você não vai ficar preso com isso e com aquilo. Você vai dizer como disse João Batista, quando certa feita chegaram para ele e disse: olha, João, apareceu aí um tal de Jesus, e esse Jesus está fazendo mais do que você, rapaz. João tinha tanta consciência do teu chamado que ele disse: olha, deixa ele crescer e deixa que eu diminua. Consciência do chamado, irmão. Quem te chamou foi Deus. Tinha outra pessoa melhor? Tinha, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tu és grande, Se tu Deus. falar para mim, irmão,
que não tem quem prega melhor do que eu, vou dizer que tu é mais bobo do que eu. Porque eu tenho consciência que tem gente que prega melhor do que eu. Tu precisa de ter consciência que tem gente que canta melhor do que você. Tu precisa de ter consciência que tem pessoas mais capacitadas que você. Mas embora tenha gente mais preparada que você, Deus te chamou. Aleluia. Com todos esses seus defeitos que você sabe que tem, Aleluia. e que eu sei que eu tenho, por exemplo, gritar no microfone, é um defeito que eu tenho. Mas fazer o que? Jesus sabia, me chamou e está abrindo a porta, irmão. Glória a Deus. Eu vou gritar mesmo. Aleluia. Santo é teu nome, Deus. Consciência da sua chamada. Foi Deus que me chamou. Aleluia. Aleluia. Irmão, se tu tiver essa consciência, você não vai parar de fazer a obra por causa de A, de B, de C. Não vai. Aleluia. Não vai. Porque você sabe quem te chamou. Glória a Deus. Por mais que vão tentar dizer, mas você está errado, você está devendo, você dizer o quê? Você tem consciência. Lembra de Jó? Eu sei. Consciência. E aí, para nós finalizar, irmão, a segunda consciência que você tem que ter acerca de obra de Deus, de servir a Deus. O primeiro é a consciência de quem te chamou. E o segundo é para que você foi chamado. Aleluia. Você sabe para que você foi chamado? Glória. Para servir. Aleluia. Se tu nunca esquecer que tu é um servo, Deus será glorificado na tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu estou aqui no altar. Não interessa, você está aqui, mas está servindo a noiva. Aleluia. Olha que lindo, eu estou aqui pregando com o microfone na mão, mas eu estou servindo vocês. Aleluia. Se tu não se esquecer que tu é um servo, não tem nada na obra de Deus, irmão, que não caiba você para fazer. Se amanhã tu vai para cantar, tu vai dizer, eu estou aqui para servir, então vamos cantar. Se amanhã tu para dar uma palavra, tu vai dizer, eu estou aqui para servir, vamos dar uma palavra. Se colocar tu para cantar um copo, para lavar o banheiro, para capinar o tempo, para lavar os vidros, não interessa na onde é que você esteja. Se tu lembrar que tu é servo, se tu lembrar que tu é servo, Deus será glorificado na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que eu fui pregar há pouco dia no congresso, pastor. Aleluia. E eu mesmo derrubei a água que me deram. Olha que coisa tremenda. Eu mesmo derrubei o copo de água na hora do culto que me deram. E aí, irmãozinho, vem de lá tudo. Eu falei, não, deixa comigo, eu fiz a bagunça, pô. Só me arruma um pano, deixa aqui. Não, pastor, não, pastor, o senhor é o pregador, o convidado. Eu falei, irmão, não tem problema, dá um pano lá que eu seco debaixo dessa cadeira aqui. E ele trouxe o pano, eu abaixei e fui lá, sequei. Irmão, eu sou servo. Aleluia. E oro a Deus para não deixar a soberba, o orgulho subir para minha mente, a ponto de eu pensar que Deus me chamou para ser servido. Não. Deus te chamou para servir. Não me esqueça disso, porque enquanto tu estiver lembrando, eu sou servo de Cristo, eu sou servo de Cristo, eu sou servo de Cristo, Deus vai ser glorificado na tua vida. E o propósito central dele para a tua vida será cumprido, porque o que ele espera é ser glorificado por intermédio da tua vida. Não esqueça, irmão, tu é servo. Não esqueça, ele te chamou para servir. Então sirva a ele, porque tem gente melhor do que você para servir a ele. Glória a Deus. Será que tem, irmão Geraldo? Tem, irmão. O livro dos Reis vai nos contar isso. Lembra lá do Elias na caverna, se achando o último salgadinho do pacote, como diz os adolescentes? Só eu agora fiquei como profeta. Aleluia. Deus olha para ele
E eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso que Deus olhou para ele e pensou assim, mas é bobo mesmo, né? Aleluia. Aí Deus chama ele para fora, diz, sai para fora, vamos conversar de perto. Glória. Na hora que ele sai para fora, Deus diz para ele, eu tenho 7.000 em Israel. Aleluia. Aleluia. Enquanto você está aí dentro da caverna, agachadinho, amoitado, eu tenho 7.000 em Israel que está de pé, mas não se curvaram. Irmão, Deus tinha gente muito melhor do que você, mas Ele te escolheu para servir a Ele. Então sirva a Ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado por intermédio do teu serviço. Irmão, mas qual é a área que eu vou atuar? Deus vai te dar graça e tu vai entender a forma como Ele te usa, porque às vezes não é do jeito que a gente vê. Aleluia. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu queria servir a Ele no louvor. E por uma razão bem lógica, eu era gago e não sabia ler. E os irmãos sabem, gago para ler é uma tristeza. Eu ia ler, tinha vergonha de mim mesmo para ler. Aí eu falei, bem, eu vou cantar, porque qualquer gago canta que é uma benção, né? E comecei a cantar. Só que quando a gente faz como Neemias, o texto diz que ele era copeiro, só que ele foi como governador. Glória. Só que havia disponibilidade, havia coragem nele para fazer alguma coisa. E Deus, vendo tudo isso, falou, bem, já que você está disposto e está tendo coragem, você não vai me servir como copeiro lá em Jerusalém. Glória. Tu vai me servir como governador. Aleluia. Então, irmão, nem tudo que a gente pensa que não, Deus vai me usar dessa forma. Às vezes você pensa assim, mas o que Deus tem às vezes é bem diferente. Aí até que eu cheguei no entendimento, falei, Senhor, bem, já que então é para me pregar, então abra minha mente aí, me ajuda, me dê alguma coisinha aí. E quem vê eu lendo hoje pregando, nem imagina que eu era gago, né, irmão? Se eu falo, ninguém acredita nisso. Glória. Mas quando há disponibilidade e coragem, irmão, Aleluia. Deus muda a nossa história. Tu às vezes pode ser um simples copeiro, mas se houver disponibilidade, consciência de que a obra precisa de você, Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Deus vai te honrar. Deus vai trabalhar a teu favor. Aleluia. Mas tenha essa consciência. Ele te chamou para a obra. Está contando com você. E tem coisa, irmão, que é você mesmo que vai fazer com o seu jeitinho, com o seu sotaque, com a sua boa vontade, com a sua disponibilidade. Deus vai te despertar, eu creio, em um grande despertamento de Deus para essa igreja. E falo isso debaixo do temor, uma mão da Gadachai e da autoridade da palavra de Deus. Deus vai despertar pessoas aqui neste lugar, porque a obra de Deus está precisando e Deus te chamou para servi-lo nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, meu irmão. Eu não quero estender ainda o horário, mas ainda tenho um pouco de tempo dentro do horário que me foi proposto. E eu quero finalizar nessa noite orando por você. Posso, pastor? Eu gostaria, irmão, de orar por você. Você que sente o teu coração arder quando se fala de obra de Deus, e você tem certas dificuldades de entender como, aleluia, contribuir. Não estou falando de dinheiro, irmão. Eu estou falando que você tem dificuldade de entender como contribuir no reino de Deus neste lugar. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus possa estar, aleluia, te despertando, clareando a tua mente, o teu entendimento, para que tu possa produzir
para dizer que está contando contigo, meu irmão, para dizer que está contando contigo, minha irmã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra